Existe um jeito de entender plano de negócio de uma maneira muito simples, tá? E ontem eu utilizei isso. Eu já tinha pensado há um tempo atrás e ontem eu fiz questão de utilizar isso, tá? Deixa eu te mostrar qual que é o contexto que eu peguei e utilizei uma forma diferente de mostrar de uma maneira muito simples a importância de um plano de negócio, tá? Quando a gente fala sobre plano de negócio, pelo menos a maioria das vezes que eu já escutei, entende-se que é algo que é tipo assim, um punhado de papel, tá? E que esse papel serve para financiamento, serve para ter acesso de repente a um lote em um órgão público, prefeituras, né? E por aí vai, tá? Não estou dizendo que não seja isso, tá? Mas eu vou explicar isso de um outro jeito, um jeito, jeito Levi de ensinar. Ontem eu ministrando uma palestra, tá? Até eu vou citar o nome dele que eu achei bastante interessante. Eu conheci um empreendedor de 23 anos, chama Manuel, e ele e a esposa, eles têm uma loja de vende roupa, né? Roupa masculina, acho que é isso. Pois bem, mas então eu peguei e coloquei a seguinte situação, olha só o que eu fiz. Eu imaginei o seguinte, olha, os outros alunos que estavam participando da palestra, os outros empresários, vocês têm interesse de ter uma loja de roupa? Tá? Então você imagina que vocês fossem investir nisso aí, fossem precisar de dinheiro para investir na loja de roupa. Tá? Agora você aguarda, e aí eu fui conversar com o Samuel, entendeu? Então eu peguei e perguntei, tipo, por exemplo, coisas assim do tipo, o que é empresa, qual que é, eu acho que é microempresa, qual que é o KNAI que ele usa, tipo assim, tá bom, porque isso faz parte do plano de negócio, tá? Caracterizar. Aí depois eu já vou naquela pergunta que eu acho que aí toca mais eu acho que aí já vai direto, emocional. Me conta a sua história. Aí você vai... Aí começou a contar a história dele, tipo assim, que ele era uma pessoa que nasceu com muita dificuldade, que vendia roupa na casa dos outros, tá? E ele contou a história dele com riqueza de detalhe, porque na verdade eu acredito que eu fiz a pergunta que ele mais gosta de responder. É contar a história da vida dele, contar a história de superação. Embora com pouca idade, com 23 anos já, tipo assim, a gente observa que já teve uma caminhada muito grande, né? Porque já tem um empreendimento, prédio alugado, tudo, já tá e tá bem, tá? E não tá com vontade de pegar e voltar a trabalhar para os outros e por aí vai não, tá? Tá bom. Mas aí eu continuei. Então eu peguei, fui aplicando algumas ferramentas, por exemplo, me fala sobre o seu empreendimento, tá? Então aí ele deixou bem claro que ele sabe muito bem quem que é o cliente dele, ele sabe como é que relaciona com o cliente, ele sabe como é que é feita a entrega, ele sabe quais os produtos, ele sabe as dores dos clientes, os produtos que ele entrega. Se perguntar para ele o que você tem, os equipamentos, ele explica direitinho, os parceiros, ele explica direitinho quais são os parceiros, o que ele tem que fazer durante o dia para pegar e trabalhar, tá? E outras coisas do tipo. É claro que eu não cheguei a entrar em detalhe, mas se eu perguntasse assim, você sabe exatamente quanto você fatura por período? Ele disse, é claro que eu sei. Você sabe qual que é a sua despesa? Sei. Tá? Então você sabe mais ou menos quanto sobra. Ele até começou a entrar no detalhe, mas isso era menos importante. Pela fisionomia a gente já percebia que ele transparecia sucesso, entendeu? Tá. Vamos continuar o plano de negócio. Então ele falou que mudou de ponto comercial, que passou para um local que tinha mais movimento. Ele entendeu que ali o local era muito importante. Então eu já analisei uma outra ferramenta também de plano de negócio, tá? Analisamos como é que ele constrói o produto, como é que ele coloca valor no produto dele. Ele foi me falando, tá? Mas falando uma linguagem simples, tá? Comentou como é que ele faz com preço. Eu perguntei, então seu produto é mais barato? Não, não é mais barato não. Eu converso bastante com o cliente, eu vejo o que ele quer, tá? Mas não é o mais barato, mas eu atendo melhor do que os outros. Olha a sacada, tá? Falou de como é que ele faz as promoções, como é que ele, nesse local que é mais importante, tá? Fomos para o financeiro. Ele colocou então que ele tem um controle, tá? Ele tem um controle, ele e a esposa tem um controle daquilo que vende, tem um controle das despesas que ele tem,
tá? Se fosse aí então eu perguntei, você tem algo tipo assim, você costuma conversar às vezes sobre como é que você gostaria de estar há 5 anos, daqui a 10 anos? Ele deu risadinha, falou, por quê? É tipo assim, não pode não, porque eu penso isso o tempo todo. Uma das coisas que a gente faz junto é projetar a nossa vida e fazer aonde a gente quer chegar daqui a 5 anos, mas você consegue até imaginar assim, a loja, eu consigo imaginar como é que eu quero a minha loja daqui a um tempo, tá? Veja bem que ele já está empreendendo há alguns anos, entendeu? Então ele já está projetando como é que ele quer chegar a algum tempo. Nesse momento eu parei a palestra, tá? E eu perguntei, bem, vocês que estão aqui do lado, vocês conseguiriam, fazendo um plano de negócio, ter as informações que ele tem? Sabe o que falaram? Não tem condição de ter não, porque era muita riqueza de detalhe, tá? E se ele fizesse um plano de negócio e chegasse no banco para dizer que ele queria um recurso, aí eu perguntei para todo mundo, aí ele disse, é claro que não é tão simples assim, mas nesse momento eles falaram, olha, eu acredito que ele conseguiria, tá? Porque ele deixou bem claro algumas coisas, do tipo, que ele costuma honrar os compromissos dele, que a empresa dele, ela rende, tanto que ele está vivendo dela, tá? Que ele já tem um estoque razoável, que o empreendimento dele está crescendo a cada dia, tá? E evidentemente que se ele fosse utilizar algum recurso, não seria um recurso grande, até porque ele é muito pé no chão, entendeu? Então, às vezes, não precisa de um avalista, não sei o que, as coisas que ele tem, se ele fosse pedir, até porque ele consegue, eu percebi, ele consegue crescer muito mais pela criatividade do que pela força do dinheiro, até porque ele não tinha nada, ele mesmo contou que ele começou do zero, começou, tipo assim, ele trabalhou um tempo, pegou rescisão de contrato, ele admirava o ex-patrão dele, em alguns aspectos, e falou, eu quero ser igual a ele daqui a um tempo. Ele pegou o dinheiro da rescisão, ao invés de gastar, de comprar alguma coisa, às vezes um carro, alguma coisa, ele pegou dinheiro e montou uma loja para ele. Tá? Quer dizer, uma pessoa dessa, você percebe que não vai pegar dinheiro, não vai usar de plano de negócio para pegar uma coisa, então jamais ele faria isso, tá? Mas o que eu estou querendo dizer para você? Lembra como é que eu comecei esse vídeo? Tá? É que as pessoas falam que plano de negócio é coisa teórica, e eu estou te dizendo o seguinte, conversa com alguém que tem negócio, que você vai se espantar com a quantidade, com a riqueza de detalhe que ele vai passar para você. Dica do dia. Você tem interesse de ampliar algum negócio, alguma coisa, você pode, eu fazia muito isso em outras áreas, mas é o seguinte, me fala um pouco daquilo que você faz. Aí você fica escutando, depois sabe o que você faz? Pela profundeza daquilo que a pessoa falou, você coloca o seu chapéu e começa a pensar, bem, se eu fosse responder aquela pergunta que ele respondeu, com aquela riqueza de detalhe, eu conseguiria responder no meu negócio? Entendeu? Tá? Isso é muito interessante, porque aí você vê, porque por mais que a gente, como consultor, pode ajudar, a gente nunca substitui a sua cabeça, tá? Porque na verdade, quem sabe mais de tudo aquilo, é você que faz. A gente só é um parceiro que fica orientando e tipo assim, contextualizando e te ajudando a você validar aquilo que você aí acha que é importante e alertar para aquilo que ainda você não está pensando ou não está pensando de forma bem consolidada. Então é isso aí, tá? Então plano de negócio é algo fantástico, tá? Mas ele pode ser uma coisa muito prática e não tem que fazer só para finalidade de financiamento. Você pode fazer para finalidade de se você está entendendo o que você quer com o seu empreendimento e se aquilo que você está fazendo está dentro de um propósito que você quer para a sua vida e atender cliente e como consequência disso ser remunerado por esse processo. Dica do dia, me acompanhe para mais dicas.